Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não sabe, eu tô grávida de 5 meses, de 21 semanas pra ser mais exata. E eu tô amando vir aqui compartilhar com vocês como tá sendo todo esse processo. É a minha primeira gravidez, ser mamãe de primeira viagem, então uma experiência nova pra mim. Tem muita coisa ainda que eu tô aprendendo, que eu ainda tenho pra aprender. E eu gosto muito de vir aqui poder compartilhar um pouquinho com vocês, contar um pouco sobre como está sendo a minha experiência, quem sabe aprender um pouquinho também aí com vocês que já têm filho, que já passaram por esse processo. E hoje eu vim aqui gravar um vídeo respondendo algumas perguntinhas sobre a minha gravidez, sobre todo esse processo. Eu separei aqui algumas perguntas e eu vou lendo aqui e vou contando para vocês como é que está sendo toda essa experiência aqui para mim. E a primeira pergunta que eu recebi foi: como foram os primeiros sintomas e os primeiros meses da gravidez? E eu já contei aqui um pouquinho para vocês em outro vídeo, mas os primeiros sintomas que eu tive foi o cansaço e o desânimo, só que eu ainda não tinha associado que esse cansaço era por conta da gravidez, mas foram assim as primeiras coisas que eu senti. E depois começaram os enjoos. No início eu não vomitava, só ficava enjoada e era isso. Tinha momentos ali que eu tava enjoada e depois passava. E depois foram que começaram os vômitos mesmo. E foram os enjoos que me fizeram pensar que realmente era uma gravidez. Quando tava só sentindo cansaço, tava até assim na dúvida do que poderia ser. Mas quando começaram os enjoos eu tive mais certeza que era uma gravidez. E esses primeiros meses foram bem complicados, porque eu tinha muita expectativa de que eu ia ficar grávida e que ia ser uma gravidez super tranquila, que eu não ia sofrer com enjoo, com vômito, com nada. Ia continuar seguindo minha vida normalmente. E não foi bem assim, porque tanto essa questão do desânimo quanto a questão dos enjoos atrapalharam bastante o meu funcionamento normal, digamos assim. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, faço atendimento online e eu tive que parar de trabalhar por um tempo, dar uma pausa nos atendimentos, porque eu não estava mais conseguindo sentar aqui na mesa do computador e fazer os atendimentos. Estava sendo muito complicado porque eu estava ficando enjoada com muita frequência. Geralmente acontecia de ficar enjoada pela manhã, no horário do almoço e também durante a noite. E justamente no período da noite é o período que eu mais atendo. Eu começo a atender mais ou menos ali pelo período da tarde e vai até a noite. Em alguns dias da semana eu atendo no período da manhã, mas a grande maioria dos pacientes é no período da noite e era o momento que eu mais ficava enjoada, então eu tive que fazer essa pausa e lidar com essa quebra de expectativa logo nesses primeiros meses e foi bem complicado também, até para a questão de poder passear, de poder fazer alguma coisa, me divertir, porque eu tava com um desânimo tão grande que eu não tinha vontade de fazer absolutamente nada. Não queria sair de casa, não queria me arrumar, não queria conversar com ninguém, eu não queria ficar nas redes sociais, não queria assistir, não queria nada mesmo. Eu tava muito sem energia para fazer até coisas simples, então nesses primeiros meses foi bem complicado por conta desses sintomas. E a segunda perguntinha que eu recebi foi se a gravidez foi planejada. E sim, gente, nós planejamos. Eu e meu marido começamos a conversar sobre isso há cerca de 2 anos atrás, mais ou menos. Mas a gente queria esperar ter as condições, digamos assim, ideais para a vinda do bebê, tanto questão financeira quanto questão psicológica também. Eu sei que passar pela gravidez e maternar não é uma coisa assim que a gente faz com toda a facilidade do mundo, então eu queria me sentir preparada com maturidade mesmo para conseguir dar esse passo. E também há 2 anos eu estava ainda começando a minha carreira como psicóloga e eu queria ter um pouco mais de estabilidade dentro do meu trabalho para conseguir me dedicar ao bebê a partir de agora. E também analisando nossos planos para o futuro, a gente acabou decidindo que esse era o momento mais ideal para que a gente tivesse o nosso bebê. E é claro que está sendo assim uma experiência desafiadora, mas também muito gratificante. É muito bom estar passando por tudo isso. E sim, gente, nós planejamos. E a próxima perguntinha que eu recebi foi:
como você está lidando com as mudanças no corpo. Eu não tô tendo muitas mudanças assim fora do comum, o que é mais comum de acontecer durante a gravidez, que é mais o aumento da barriga e dos seios. Fora isso, eu não tive nenhuma mudança mesmo. Acho que só mais a questão desses sintomas físicos do enjoo, do cansaço. Mas mudanças no meu corpo foram só essas duas coisas mais visíveis. Ainda não tive inchaço nas pernas, ainda não tive nenhuma mudança corporal mais significativa do que o crescimento da barriga e dos seios. Então, nessa parte está sendo bem tranquilo para mim lidar com essas mudanças que vem acontecendo, até porque eu estava bem animada já para ver a minha barriga crescendo. Eu queria ver a barriguinha, queria me sentir grávida com a barriga grande mesmo. Então tá sendo bem legal acompanhar o crescimento da barriga e bem tranquilo também lidar com essas mudanças que vem acontecendo no meu corpo. Acho que por ser poucas coisas que estão mudando, fica bem mais tranquilo para eu conseguir lidar. Então isso também não tem afetado muito a minha autoestima. Acho que o que mais afetou a minha autoestima, na verdade, foram esses primeiros meses, esses primeiros sintomas, porque era uma época que eu não estava conseguindo fazer muita coisa da minha vida, nem inclusive me cuidar. Cuidar do cabelo, me maquiar, me arrumar, tudo isso foi ficando para trás. E no início, como eu estava me sentindo muito mais doente do que grávida por conta do excesso de enjoos, do excesso de vômito, eu não me importava muito com essa questão de aparência nem nada. Mas à medida assim que foi passando os meses e que foi diminuindo um pouquinho os enjoos, aí eu comecei a me preocupar um pouquinho mais com isso e essa questão começou a me afetar. Mas aí eu já estava me sentindo melhor e já estava conseguindo me cuidar um pouco mais. E então foi um processo mais gradual, digamos assim, à medida que eu fui sentindo a minha autoestima ser afetada, mas eu já estava me sentindo melhor para conseguir fazer alguma coisa em relação a isso. Então acabou que, de certa forma, foi um processo mais tranquilo do que eu imaginava. E a próxima pergunta que eu recebi foi: como você está se cuidando durante esse período? Antes eu fazia yoga e fazia caminhada, mas por conta daquele desânimo, daquela falta de energia, eu acabei dando uma longa pausa nisso. E agora eu tô retomando pelo menos com a caminhada, que foi recomendação da minha médica, para que eu tentasse pelo menos voltar a caminhar. Então eu consegui fazer isso durante essa semana e foi bem mais tranquilo do que eu imaginava. Eu também tô tentando cuidar mais da minha alimentação. Eu sei que eu preciso me alimentar de forma mais saudável, mas eu tenho muita dificuldade de parar de comer coisas doces. Outras coisas eu consigo parar ou reduzir de forma bem tranquila. Entretanto, doces eu tenho muita dificuldade e meu marido me ajuda bastante nesse sentido para que eu consiga ter um pouco mais de autocontrole, porque de fato às vezes eu exagero muito e acabo não me alimentando da forma como eu deveria. Outra coisa que eu tenho tentado fazer é cuidar mais do meu corpo, do meu externo também, além de me cuidar internamente, do meu psicológico, do meu emocional. Mas eu também tento cuidar do meu corpo, deixar sempre a pele hidratada, cuidar do cabelo, fazer skincare, me arrumar, vestir roupas que sejam confortáveis, mas que também me ajudem a me sentir bonita comigo mesma. E acho que é super importante que a gente se cuide durante essa fase, porque é uma fase que de fato pode acabar afetando muito a nossa autoestima. Então é importante que a gente não se deixe de lado, né? Porque quando a gente está bem emocionalmente, fisicamente, nosso filho vai ficar muito melhor. Então não dá pra gente se deixar completamente de lado, pensar só no bebê e não se cuidar. E mais uma perguntinha que eu recebi foi: qual a parte mais difícil da gravidez? Pra mim, no início, nos primeiros meses, foi lidar com essa quebra de expectativa, porque eu acreditava que eu conseguia seguir a minha rotina normalmente, mesmo estando grávida, e acabou que por conta dos sintomas que eu tive que fazer pausa no trabalho, tive que parar e mudar muita coisa dentro da minha rotina, tive que ficar mais tempos de repouso, então foi mais complicado no início por conta desses sintomas. E agora, atualmente, acho que tem sido mais a questão da alimentação, justamente por conta dessa dificuldade que eu tenho com coisas doces e essa necessidade, né, de se alimentar de forma mais saudável. Esse tem sido um grande desafio para mim ultimamente. E mais uma perguntinha foi: como foi fazer o enxoval?
e essa tem sido uma das partes que eu mais gosto de fazer. No início eu estava bem ansiosa para começar a comprar as coisas, então comecei comprando muita coisa neutra, e depois que eu descobri o sexo do bebê, descobri que era um menino, eu pude ir comprando coisas que tinham mais a ver com esse universo, e tem sido uma experiência bem tranquila, bem legal. Eu me animo muito quando eu vou numa loja, quero comprar muita coisa, e aí eu tenho que me controlar para não gastar demais, para não comprar coisas inúteis e desnecessárias também. Mas tem sido uma parte que eu gosto muito. O bebê também ganhou muitos presentes, tanto da minha família quanto da família do meu marido. Então o enxoval ainda não está 100% completo, ainda está faltando algumas coisas, mas já tem a grande maioria das coisas. O quartinho dele já está mais ou menos ali organizado. Ainda faltam alguns detalhes, ainda falta decoração, falta comprar mais alguns itens que precisem de um número maior. Ainda faltam algumas coisinhas, mas eu diria que a grande maioria mesmo já está tudo compradinho, tudo organizadinho. Mas essas coisas que estão faltando ainda tem bastante tempo, estou com 5 meses ainda, então eu tenho bastante tempo para conseguir organizar todas essas outras coisas que ainda preciso comprar. E a próxima perguntinha que eu recebi foi: você prefere parto normal, natural ou cesariana? Eu confesso que os dois tipos de parto me deixam com um pouco de medo. O parto normal pela questão das contrações, das dores, e também o parto cesáreo por conta da recuperação ser mais difícil, por ser uma cirurgia. Mas eu tenho optado pelo parto natural, apesar de ficar um pouco com medo, de sentir muita dor. Eu entendo que é um processo normal, um processo natural, que não tem muito o que fazer enquanto isso, mas espero que o parto seja bem tranquilo, dentro do possível. Não tenho essa expectativa de que vai ser um parto indolor, obviamente, mas que seja o mais tranquilo possível. O mais importante é que eu fique bem, que o bebê nasça com saúde. Então, pelo menos, a minha ideia é ter o parto normal e optar pela cesariana só se de fato houver uma indicação médica para isso. E a última perguntinha que eu recebi foi: que conselho você daria para futuras mamães? E eu, como uma mamãe de primeira viagem, aprendi que é muito importante a gente ter apoio, seja do nosso parceiro, seja da nossa família, seja dos amigos. Em alguns casos também a gente conseguir reconhecer que as dificuldades de lidar com a gravidez estão sendo muito complicadas, para que a gente consiga encarar isso, esses desafios, porque é um processo que vai trazer mudanças hormonais, que vão afetar o seu humor, que afeta também mudanças no seu corpo, que pode provocar algum problema de autoestima. Também pode ser uma época em que você tenha muita preocupação com a saúde do seu bebê, com a sua saúde, que você tenha muito medo, tenha muita dúvida. Então, às vezes, também é necessário a gente buscar ajuda profissional. Acredito que ter esse conhecimento, da gente buscar informações, tirar dúvidas com um médico, com uma enfermeira, que seja de fato alguém que entenda desse universo da gravidez, é muito importante. Também ajuda psicológica quando a gente percebe que todas essas preocupações, esses desafios, está sendo muito difícil para a gente conseguir lidar. Eu acredito que é muito importante ter esse apoio profissional também na nossa vida, e faz muita diferença para que a gente consiga passar por todo esse período da gestação da forma mais tranquila possível. Então foi isso, gente. Adorei trazer essas perguntinhas aqui para responder e poder compartilhar um pouquinho com vocês. E se vocês tiverem alguma dica para compartilhar comigo ou com futuras mamães, deixe aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se inscreve no canal para acompanhar os próximos conteúdos.